Salve, salve diretoria, alô torcida vascaína, um grande abraço a todos os inscritos aqui do canal Giro Vascaíno. Nessa sexta-feira do dia 29 de agosto de 2025, estamos no ar mais um vídeo aqui do canal Giro Vascaíno. Vamos fazer um balanço aí sobre a janela de transferências do Vasco, inclusive com possibilidades de ter mais um zagueiro. Vamos falar aí sobre a situação de Carlos Cuesta, que o Vasco oficializou a contratação do zagueiro colombiano que estava no Galatasaray. Vamos falar também sobre a possibilidade de Diego Carlos, que está no Fenerbahçe. Existe essa possibilidade. Vamos falar das características de Matheus França, que vai ser apresentado de forma oficial para os jornalistas. E também sobre a possível venda do Figueiredo, o atacante Figueiredo, que quase não teve oportunidade no Vasco, pode estar indo para Portugal. Isso e muito mais aqui dentro do Giro Vascaíno. Conto com a sua presença para assistir esse vídeo do início até o fim e aquela moral que a gente sempre gosta de pedir. Deixa o gostei, deixa o like, fortalece, divulga, compartilha, principalmente deixa o seu comentário para saber a sua opinião e é muito importante também você hypar o vídeo. Tem uma opção aqui, se você assistir pelo celular, de hypar o vídeo, faz com que você recomende mais esse vídeo para mais e mais pessoas. Vamos lá, vamos falar sobre a questão do mercadão da bola do Vasco. O Vasco tinha como prioridade o setor defensivo. A gente vê muitas das vezes nos jogos do Vasco a parte defensiva deixando muito a desejar. Inclusive essa parte defensiva vem atrapalhando muito o Vasco em vencer jogos. Como foi, por exemplo, o jogo de ida das quartas de final contra o Botafogo na Copa do Brasil. Um lance totalmente erro de posicionamento e talvez até mesmo de leitura, tanto do Hugo Moura como do Lucas Freitas, que deixou o Arthur Cabral sozinho para cabecear dentro da área. Então o Vasco estava buscando no mercado, no mínimo, uma ou duas contratações. O Vasco tinha na mira o Carlos Cuesta. A princípio, o Carlos Cuesta tinha acontecido aquela situação do Spartak Moscou. O Spartak Moscou ofereceu um valor maior para o Galatasaray, havia oferecido também um salário melhor para o jogador, e aí a princípio o jogador aceitou e estava viajando aí para a Rússia para assinar, fazer exames médicos e tudo mais. Mas parece que no meio da situação da negociação, o Spartak Moscou tirou o pé. A gente não sabe até que ponto esse tirou o pé foi em relação a alguma coisa da parte física, foi em relação pelo fato do jogador não ter jogado desde maio. Não existe essa confirmação do clube russo o porquê que eles tiraram o pé. Inclusive o Galatasaray tenta até acionar a FIFA em relação porque havia um acordo com o Spartak Moscou e esse acordo foi quebrado. Enfim, Carlos Cuesta ficou livre e era um desejo do Vasco. O jogador não atua desde maio. Então esse para mim é um grande problema. E ele é um zagueiro baixo, na minha visão, 1,69 m. Em comparativo, por exemplo, do Nathan Silva, que o Vasco ontem mesmo desistiu da contratação do zagueiro, que é irmão do Erle, já atuou aqui pelo futebol brasileiro, já conhece o futebol brasileiro e era um jogador em números melhor de desarme, melhor de interceptação, melhores em tudo em relação ao Carlos Cuesta. E principal de tudo, estava jogando, é titular do Pumas do México. O único problema que não avançou a situação do Nathan Silva é que o Vasco quis fazer aqueles pagamentos Carnê Casas Bahia. E o Pumas do México precisava do valor à vista para poder contratar um outro jogador, substituir o Nathan Silva, que mais uma vez é capitão, foi eliminado da Leagues Cup pelo Inter Miami de Messi Soares. Enfim, o Vasco não avançou na situação e preferiu desistir do negócio, que para mim é um erro, tá? Para mim, mais uma vez, é um erro. Eu espero muito queimar a língua em relação ao Carlos Cuesta, mas o Nathan Silva é muito mais zagueiro do que o Carlos Cuesta. Enfim, Nathan Silva melou e o Carlos Cuesta vai vir aí
com uma opção de empréstimo de um prazo aí acima de 1 ano, também com aquela obrigação de compra. É lógico que essa obrigação de compra vai exigir também quantidade de minutos, quantidade de jogos, aquela velha máxima de contrato que muitos clubes fazem. Às vezes não tem dinheiro ou não quer pagar naquele momento e aí coloca cheio de burocracias no contrato para que, se caso ele atinja aquilo, o Vasco realmente será obrigado a comprar. O Vasco havia na primeira proposta, tinha feito uma proposta de 1 milhão de euros de início, de sinal, e o restante seria basicamente aí nos próximos anos ou até mesmo na obrigação de compra. É lógico que se acontecer esse sinal, vai ser abatido no valor total do jogador, que o Galatasaray queria 6 milhões de euros. Totalidade ali um pouco mais de 35 milhões de reais. O mesmo valor que o Vasco, menos, né? Porque o Vasco vendeu o Luiz Gustavo por 5 milhões de euros, que dá em torno de 32 milhões de reais. Se o Galatasaray quer 6, então seria 37 milhões e alguns quebrados. Vamos aguardar, vamos torcer para que realmente Carlos Cuesta seja um bom zagueiro, seja um zagueiro aí que possa ajudar o setor defensivo, mas eu tenho as minhas ressalvas. Jogador que não joga desde maio, jogador baixo para ser zagueiro, e vamos ver aí realmente a condição dele, até porque ele escolheu vir ao Brasil, principalmente pensando na Copa do Mundo do ano que vem. E a seleção colombiana, onde ele exerce, estará na Copa do Mundo. Então esse foi o pensamento do zagueiro em vir para o Brasil para ter uma vitrine maior para ser convocado para a seleção colombiana. E comparativo, vamos falar do outro zagueiro, o zagueiro Diego Carlos, que não está sendo aproveitado pelo Fenerbahçe. Inclusive aconteceu uma mudança agora pela manhã, que José Mourinho foi demitido do comando técnico do Fenerbahçe. Inclusive após a eliminação da Champions League para o Benfica, onde o Fenerbahçe empatou o jogo em casa 0-0 e perdeu o jogo fora por 1-0, o Fenerbahçe tinha por obrigação se classificar para a Champions League, porque ele é dominador no cenário turco, e isso não aconteceu. José Mourinho rodou. Vamos ver se vai mudar alguma coisa em relação ao zagueiro Diego Carlos, porque quando Mourinho estava no comando técnico, ele não fazia parte dos planos desse zagueiro. Agora que o José Mourinho saiu, as coisas podem mudar. Esperamos que não, porque é um zagueiro forte, é um zagueiro alto e ele é muito bom no jogo aéreo. Se o Vasco ter aquisição desse zagueiro, vai ser muito bom e acredito que ele seria titular absoluto, até mesmo tomando a vaga que o Robert Renan chegou primeiro aí e tem uma condição de ter um apreço, o Fernando Diniz gostar do futebol dele. Mas acho que ele é muito bom zagueiro, ele já teve passagens pelo Aston Villa e quando ele foi no Aston Villa ele foi muito bem, mas depois que ele foi para o Fenerbahçe ele não conseguiu ter muita minutagem, muito por conta das trocas de comando do Fenerbahçe. Mas vamos aguardar, aí seria também uma opção de empréstimo e aí talvez ali no finalzinho do contrato, talvez colocar um valor estipulado para a aquisição do jogador, mas o staff do jogador vê com uma possibilidade muito grande voltar ao Brasil. Vamos ver se realmente o Vasco vai formalizar uma proposta, se vai acenar para uma contratação ou vai simplesmente deixar margem para outro clube brasileiro adquirir o zagueiro Diego Carlos. Vamos falar sobre Figueiredo. Figueiredo está de saída até do América Mineiro. O Vasco ainda tinha uma porcentagem dos seus direitos econômicos e recebeu uma proposta do Alverca, equipe que recentemente subiu da segunda divisão para a primeira divisão da Liga Portuguesa. Ofereceu um dinheiro para o Vasco e o Vasco não pensou duas vezes. Vou vender o Figueiredo. Acho que para o Figueiredo é até bom essa saída. O América Mineiro está muito próximo de ser rebaixado para a Série C. E o Figueiredo vem sendo um dos jogadores que vem salvando a equipe desse possível rebaixamento.
No entanto, que eu vi o último jogo que o Figueiredo jogou muito bem contra o Amazonas. O Amazonas abriu o placar fazendo 2-0. O América Mineiro conseguiu empatar o jogo com 2 gols do Figueiredo. Então acho que para a carreira do Figueiredo é até melhor ele ir para Portugal, para um time que recém subiu aí da segunda para a primeira, que está disputando aí permanecer. Eu acho que o nível de competitividade vai ser menor e talvez até a pressão vai ser menor do que ele está sofrendo no América Mineiro. Então o Vasco aí possivelmente vai vender, só está na dependência se o América Mineiro vai cobrir a oferta, que é no caso ali um pouco mais de 10 milhões de reais. Acredito que o América Mineiro não deve cobrir essa oferta porque está com problemas financeiros, e aí vai depender muito do jogador se realmente ele vai querer sair do América Mineiro ou não. Matheus França, o Vasco, Matheus França já está registrado no BID. Possivelmente ele pode ser relacionado para esse jogo contra o Sport. Características de Matheus França. Matheus França foi revelado no Flamengo e ele era a ponta esquerda. Só que ele tem a valência de jogar por dentro, ser aquele meia camisa 10 hoje, que é a função do Coutinho, e também jogar na função de centroavante que hoje ocupa o Verratti. O Fernando Diniz, o inventor do futebol, alegou que ele pode ser segundo volante. Se ele fizer isso, ele vai estar cometendo um crime em relação a esse jogador. Ele não tem características de ser segundo volante. O Fernando Diniz tem que começar a colocar na cabeça que nem todo jogador que joga do setor de meio de campo para o ataque tem a obrigação ou a inteligência de fazer uma função vindo de trás. Não é essas características dele. Então, dentro desse modo, acho que o Matheus França tem que jogar na posição dele, que é a ponta esquerda. Se ele tiver que ser deslocado, que ele jogue, por exemplo, na função do Verratti, por ter uma outra opção. Matheus França foi contratado aí com empréstimo sem obrigação de compra, porque o Crystal Palace quer alavancar a carreira desse jogador. Ele é tratado como uma promessa, como uma joia do Crystal Palace, e viu o Vasco como uma grande oportunidade de mercado para emprestar esse jogador, sabendo que ele não terá oportunidades no Crystal Palace. Então vamos ver se realmente o Fernando Diniz ligou para ele, pedindo, desejando que ele pudesse vir jogar no Vasco. Então vamos ver se realmente isso vai acontecer e se, naturalmente, ele vai performar, porque se ele performar, ele ajuda para a carreira dele e ajuda também o Vasco a sair dessa situação do Campeonato Brasileiro. Galera, enfim, esse é o nosso vídeo aí dessa sexta-feira. Conto com a sua presença e deixar aquele like, deixar o gostei, comentário para saber a sua opinião sobre Diego Carlos, se você contrataria, o que você achou da contratação do Carlos Cuesta e o que você vê de positivo sobre a contratação de Matheus França. Hype o nosso vídeo, tem uma opção aqui se você assistir pelo celular de hypar o vídeo. Quer ajudar o canal financeiramente? Tem a opção do Valeu, que é um superchat para vídeos, e tem Se Torne Membro aqui também. Um valor risório que você não compra nem um pão na padaria. Você vai estar ajudando aqui financeiramente o nosso trabalho. E além disso, compartilhe, divulgue esse vídeo para mais e mais vascaínos. Um grande abraço a todos. Bruno aqui do Giro Vascaíno, trazendo as últimas notícias do Vasco, sempre em primeira mão e dando a nossa opinião. Um grande abraço, uma ótima sexta-feira para todos vocês.